corpo único, um só tronco, de música e de raiva. De sonho e de melodia. De angústia e de esperança. O olhar voltava-se para dentro da sua guitarra. A respiração cortava o silêncio que outrora tomava aquela velha sala de teatro. Tão velha quanto as notas que agora rasgavam o ar. Quem era? Não sei. Um homem grande, ligeiramente encurvado. Talvez por se debruçar sobre a guitarra. Por se fundir com a guitarra. A guitarra era ele e ele era a guitarra. Mas quem era? Um homem com os pés fincados em musgo verde e úmido, que do alto de uma colina observa o mar, que se retira lentamente. Um homem que sonhava com os dedos e que compunha histórias para nos identificarmos. Um homem com uma flor à altura do peito. Mas quem? Quem era? nas mãos. Carlos! Era um homem que era o Tejo e o mar. Carlos! Era um homem que era o Mondego. Carlos! Era um homem que era o movimento. Oh, Carlos! Era um homem perpétuo. Carlos! Quando um
Um dia as fronteiras forem uma história antiga e a nacionalidade uma arcaica noção de identidade. A sua música vai soar como um hino de um país distante, mítico e imenso. A vida começa. Começa em Coimbra lá pelos anos 20 do século passado. Começa com um caminho parecido às encostas de Coimbra. Filho de Artur e Alice, nasceu a 16 de fevereiro de 1925. Uns dizem que morava no Quebra-Costas. O pai ainda lá tem uma lápide com um poema de um contemporâneo seu, José Régio. Mais acima, na Sé Velha, há uma que homenageia ao pai e outros renovadores da canção de Coimbra. Mas quem era? Era o filho do rei Artur. Filho de rei. Rei há de ser. Ou não? Foi um escritor de Coimbra, o Fernando Assis Pacheco, que numa entrevista lhe chamou o filho do rei Artur. Se
Suponho que se queria referir à importância do pai enquanto renovador da canção de Coimbra. O pai não foi só um renovador. O formato e a afinação atual da guitarra de Coimbra devem-se a ele. Antes dele era só um instrumento débil e desequilibrado. Foi ele que foi incentivando o seu luthier, João Graça, a ir fazendo as alterações necessárias de forma a obter o formato e a resistência que precisava para as suas composições. Funcionava mais ou menos assim. O artesão ia experimentando e se o instrumento ficasse bom, o rei Artur ficava com ele. Se não... Pronto, devolvia. E diz aqui que foi uma dessas guitarras que ele devolveu que acabou por ficar para o filho. Tinha uma rachadura no tampo posterior. Mas então, quer dizer que o homem tocava com uma guitarra rachada que o pai recusou? Tocava, mas também tinha sido arranjada pelo mestre Grácio. Então, estava mais do que garantida. Eu suponho que não tenha sido fácil crescer na sombra de um pai gigante. Um pai, um tio, um avô. E sabe-se lá quantas gerações dedicadas à guitarra. O avô chamava-se Gonçalo. Mas então, isso quer dizer que os seus antepassados foram os seus mestres? Bem, o avô morreu antes dele nascer. E o pai ensinou-lhe a pôr as mãos numa guitarrinha de brincar. Mas pode dizer-se que sim. Então, mas e quem era? Não sei bem. Era o neto do Gonçalo!
Gonçalo suicidou-se aos 41 anos. Nasceu em Coimbra no dia 12 de agosto de 1876. Tinha uma irmã mais velha, Isabel, e um irmão mais novo, Manuel. O tempo vai poluindo as histórias e, por vezes, tragédias transformam-se em contos românticos. Conta-se que a valsa triste que compôs Gonçalo foi consequência da morte de sua mulher. Mas pode ser que não tenha acontecido assim. O trauma costuma passar de geração em geração, até que chega uma geração que decide contar a história de outra maneira. Em 1914, Gonçalo Paredes, de profissão aspirante de finanças, deixa de viver com a sua mulher e sai da casa que partilhavam, situada na Rua do Padrão. No ano seguinte, no dia 18 de abril, num domingo de manhã, o mesmo dirige-se a essa mesma residência e dispara 3 tiros de pistola sobre Maria de Jesus. Vendo-a caída e julgando-a morta, encosta a arma à cabeça e dispara. Foi levado para o hospital da universidade, onde faleceu pelas 18 horas. Os fatos foram relatados no número 390 da Gazeta de Coimbra, no dia 21 de abril de 1915. O título dizia: Tentativa de assassinato e suicídio. Os sonhos. Os sonhos. Correm a empurrar-nos. Os sonhos caminham conosco. Não os conseguimos despir. Nem ao chegar a casa, deixar o pó da estrada, esquecer as memórias, levantar os lençóis que antes cobriam as vergonhas escondidas, nos abandonam. No fundo das gavetas, há muito fechadas, há histórias que nunca foram contadas. Histórias que não importam a quem governa as nossas vidas. E ficam assim, abandonadas, à espera que alguém as ressuscite. Ele era só uma criança, de calções e soquetes, a correr pelas intrincadas ruas da Alta, quando seu pai foi promovido do banco onde trabalhava e teve que levar a família para Lisboa. Mas as ruas e os recantos ficaram-lhe guardados na memória. Mais tarde, com a distância de tempo e espaço, ressuscitaram em forma de música. Mistérios a pouco e pouco vão morrendo. Extenuados de vigília, os anjos são afinal as sussurrantes sibelinas vozes que desvendam, adivinham os segredos por detrás da sentinela cuja ferocidade é uma ironia de ternura. Na palidez da luz, cercando uma velha cabeça, quem um sono de embrião já tolda os olhos. Sorriem. Enigmáticos. Os sonhos. Por enquanto, os sonhos são apenas um brinquedo. Escondido a tocar a guitarra proibida do pai, inventar uma guitarra feita de pau e arame e a imaginar outras músicas, como quem sonha uma casa, o mar, ou um pêndulo enorme onde ele balançasse até a eternidade. Quiseram que ele estudasse violino. E ele estudou. Quiseram que ele estudasse piano e ele estudou. Mas era guitarra, o som da infância e das ruas calcorreadas. Era guitarra como uma fatalidade familiar que o haveria de acompanhar. Um instrumento sem prestígio, popular, noturno. Um instrumento indisciplinado, como ele mesmo haveria de o definir.
Contra a vontade do pai, a guitarra que já nascera com ele, ali ficou. Apesar das advertências do pai, a guitarra o escolheu. Conta-se que uma vez o pai lhe disse que para tocar aquele instrumento era preciso ser o melhor. E isso era impossível, porque o melhor era o rei Arthur. Mas os sonhos correm a empurrar-nos e já não se podem despir. Lisboa! estendia-se até ao horizonte como uma promessa. Ele era um menino e não sabia, mas agora era outro rio que atravessava a cidade. Longe ficava aquela Coimbra de doutores e futricas. Longe, e queria-se longe, na memória e nos olhares furtivos. Há em tudo isto uma viagem de ida e volta, um caminho para percorrer e logo a seguir voltar ao ponto de partida como uma velha fotografia que no presente nos dá conta do passado. Tradicional vem de tradição, palavra que deriva do latim trado e significa ato de transmissão, que transporta o passado para o presente. Viajar, cortar o laço e voltar, sem se saber, na passividade do deitar, a casa. A casa do pai em Lisboa passou a ser o centro por onde passavam os virtuosos da canção de Coimbra na capital. E aquele menino ouvia e brincava a construir sonhos ao redor de uma guitarra. A música
Era um caminho. Uma maneira de estar sozinho, talvez. E a guitarra do pai era um objeto precioso, quase proibido. Parecia uma máquina fantástica para viajar até onde se desejasse. O menino assiste às conversas e debates que se faziam em casa do pai. Um conservatório informal por onde passavam os intelectuais daquele tempo. Um tempo cinzento, marcado pela repressão, a falta de recursos e um regime que, por cima do povo esfomeado, se preocupava em mostrar as grandezas nacionais. Era tempo de jurar fidelidade ao regime para poder caminhar. E das dissidências mantidas em segredo. Era tempo de andar sozinha numa rua cheia de gente. Um homem só, Um menino. um menino e a capital, grande e imponente, com um rio que se abre, como se quisesse abraçar o mar. Um salto sempre é precedido de uma queda. E quando o pêndulo se afasta do centro, é para voltar a ele. Para alguns, o caminho da subida só significa voltar a descer. Mas os sonhos correm a empurrar-nos e às vezes é preciso dar um passo atrás para tomar impulso. Ou assim o dizem. Era tempo de obedecer. Era tempo de reconhecer a autoridade. Ei! Você sabe com quem tá falando? Não me respondas e faz o que eu te digo. E, entretanto, o menino ia se formando entre o ambiente de sua casa e a escola de cartilha nacional. Mas Lisboa era como um sonho renovado onde o menino se embalava. Aquele menino caminhava na obediência do aprender. Acompanhava o pai à guitarra como quem dá os primeiros passos, para pasmo das audiências. Mas cedo descobre que na música poderia ter a liberdade que na vida lhe era sequestrada. Os sonhos correm a empurrar-nos. Ser livre, respirar e ir além das fronteiras de um país fechado a cal e canto. Uma ilha à deriva, num oceano sem fim. Elsinor, nas margens do Atlântico de aqui. A família chegou a Lisboa em 1931. Em 1935, escrevem no Liceu Passos Manuel e tem aulas de violino com Olímpia de Alarcão. Em 1939, frequenta um colégio particular onde termina o liceu. Começa a acompanhar o pai, Artur Paredes, num programa semanal sobre a guitarra de Coimbra que este tinha na emissora nacional. Isto duraria vários anos. Em 1943, submete-se a exame de admissão ao curso industrial do Instituto Superior Técnico, curso que não chegaria a frequentar. A 24 de maio de 1949 é admitido como funcionário administrativo no Hospital de São José, em Lisboa. Ao que parece, um colega de trabalho o denunciou. E a 26 de setembro de 1958 é detido para averiguações pela PIDE. Pouco antes, e aparentemente por influência da mãe, integrara enquanto militante em uma organização clandestina. Organização à qual se manteve fiel até ao fim da vida. A 28 de outubro do mesmo ano, é transferido da cadeia do Aljube para a de Caxias. A 13 de novembro confirma-se a ordem de detenção do 4º Juízo Criminal da Comarca de Lisboa, sob a acusação de atividade e organização de associação secreta e subversiva, que usa a designação de Partido Comunista Português.
Mas... Quem era?
violenta um homem com uma bomba à altura do peito e que chora convulsivamente. Um homem belo, minúsculo, como uma estrela cadente, e que sangra como uma estátua jacente esmagada sob as asas do crepúsculo. Um homem com uma bomba, como uma rosa na boca, negra, surpreendente e à espera da festa louca onde o coração lhe rebente. Um homem de face aguda e uma bomba. Cega, surda, muda. Eu conheci-o ali, em Caxias. Fui presa em casa. Na altura militava numa organização político-juvenil. Nada muito além de algumas reuniões e atividades muito simples. Eu entrei em 1958 e depois entrou ele. Conhecia-o bem. Sabia bem que era o mestre da guitarra portuguesa, filho do Artur Paredes. Eu também estive preso com ele. Eu num andar e ele no outro. Mas a gente se cruzava por ali. Quando ele entrou, não tinha guitarra. Então dedicava qualquer coisa, o que encontrasse. Um pente, por exemplo. Tudo para não perder a agilidade nos dedos. Toda a gente o conhecia. Se não era pelo pente que lhe servia de guitarra, era pela sua simplicidade. Era sempre amável, solícito e cortês com os outros. Era uma vida monótona. Os dias repetiam-se. Por isso, aquela simples atitude de dedicar no pente para não perder a agilidade trazia esperança. Depois eu o conheci fora, na militância. Era um exemplo de artista insuperável. Ia a todo lado, com microfone, sem microfone. Era só o partido mandar e ele lá ia. Serviu a revolução. Levou a arte ao povo. Naquela época, havia também quem muito se gabasse da quantidade de anos que tinha estado preso. Mas eu não. Eu não era um desses.
Dizia que havia gente que tinha sofrido muito mais. Afinal, ele só lá tinha estado 15 meses. Depois de 15 meses, ele foi posto em liberdade, no dia 21 de dezembro de 1959. Opa, mas isso eu já sei. Eu já sei que ele foi preso, que ele foi posto em liberdade e até sei como ele se comportava na prisão com o tempo. Mas isso não responde à minha pergunta. Quem é que ele era? Eu também não sei. Mas toda a gente diz que era um homem bom. Era um homem feito para os outros e que aceitava estoicamente a sua condição, sem fazer alarido. Era silencioso e discreto. Quando saiu da cadeia, foi expulso da função pública. Mas apesar de tudo que estava a viver, nunca ninguém lhe ouviu uma queixa. Mas então se foi expulso da função pública, isso quer dizer que passou a viver da música. Exerceu vários trabalhos, como delegado de propaganda médica ou publicista. Mas de música não se podia viver. Este não é um país para artistas. Ele mesmo disse isso, que como músico só se pode ser músico de uma orquestra pública. De outra forma, tens de estar dependente dos contratos. E isso é uma ansiedade constante. Então isso quer dizer que ele nunca chegou sequer a ser profissional? Foi o maior profissional de todos os amadores. Depois do 25 de abril, foi-lhe devolvido o posto de trabalho no Hospital de São José, como arquivista do Departamento de Radiografias. Consegue imaginar? Um músico genial numa cave qualquer do hospital a arquivar radiografias? O quanto é que eu não teria composto se não tivesse trabalhado? Todas aquelas horas no hospital foram tempo perdido. Ele dizia que era funcionário público e que não adorava a sua profissão, mas que era uma profissão muito digna. A desculpa dos pobres. Também dizia que só se vive no amor e os empregos são os intervalos das nossas vidas. Mas eu continuo sem entender como é que um artista como ele andava a arquivar radiografias. Neste país ainda se pensa que arte é uma coisa que se faz depois do trabalho. Declarou que não gostava de compor por compor. Preferia fazer música encomendada para ilustrar citações de um filme ou de uma peça de teatro. É nesta década onde encontramos mais colaborações, com Carlos Avilés e o Citar, e também numa longa-metragem com Paulo Rocha. A necessidade de responder a uma temática deu à música dele novos horizontes. Aquela música vinha de Coimbra para retratar Lisboa.
Uma Lisboa que ia assimilando a chegada de migrantes vindos de todo o país, com a chama e o sonho de construir ali uma vida. Uma Lisboa onde despertam os amores e morrem as esperanças. Os verdes anos daquelas mulheres e homens que abandonaram as aldeias em busca de melhor vida na capital. E uma música que era um retrato vivo daqueles trabalhadores cheios de aspirações, num Portugal amordaçado por uma ditadura. Mas quem era? Agora queremos saber o que antes não tinha importância nenhuma. Já dissemos que era um homem escondido atrás de uma guitarra, silencioso, discreto e especialmente reservado nas coisas que se referiam à sua vida privada. Isso sim que queremos saber sempre, para depois constatar que a esse nível as vidas são todas mais ou menos iguais. Pessoas que amam e que querem ser amadas.
O Sr. Paredes está na casa da outra senhora. Alô? O Sr. Paredes está na casa da outra senhora. Era tão reservado com a sua vida privada que uma vez lhe perguntaram quantos filhos tinha. E ele respondeu: Alguns. 6. 6 filhos. 3 de Ana Maria Napoleão e 3 de Cecília de Mello. Ainda há quem ache que não existe qualquer movimento nesse olhar estático para uma qualquer parede. Presumem aborrecimento, sem nunca antes lhe ter conhecido o ardor mecânico que vai à boca e da boca a um instrumento do artista, irrequieto. Quanto a mim, não vejo qualquer neutralidade ou estagnação no silêncio dos corpos. E como poderia, se nem essa terra cessa o caminho? Uma elipse pendular. Um estar como um mal-estar. Que para haver total felicidade só se pode estar morto ou morta de amor. Quando por um breve segundo a respiração corta, o sentimento agiganta e a paixão rebenta as vísceras para nascer-se outro, tocado pelo sublime. Cada um rola a pedra para o lado que lhe convém, de prazer e intenção. Que para querer é preciso saber o que se quer. Que pode querer-se nada. E continua-se com a pedra nos braços, a levá-la a um qualquer lado, emburrados com este sistema que nos leva quando levamos ao braço. que não quer trabalhar para a barriga do patrão. Já disse. Nada permanece. E nós, educados a não oscilar, fingimos equilíbrio para parecer bem.
roda em roda peão. Máquinas munidas de roda e alavancas que, ora, não pensam e seguem no mesmo monte, com a mesma rocha, pelas mesmas estações. Repetindo-se tudo, menos a sua carne já ferrugenta. Ora, deixam cair de vez. Largam o peso morto como se lhes fosse externo e jogam uma cartada entretidos com a inércia espacial dos amigos. Que miséria em coletivo pode ser signo de revolução. Alguém que leve, alguém que largue, alguém que passe fome. E lá se vai a casa ao encontro do sublime, para dar ao outro a aproximação desse quadro, dessa quebra ou ilusória pausa que lhe dá ritmo. E vão ansiosas pela oscilação que corta a respiração para se inspirar fundo, uma vez mais, e nada fazer que ter-se vida. Ora dor, ora tédio. E quando passa pelo centro, nem início de um, nem início de outro. A inspiração. E seguimos de lá para cá, angustiosamente aborrecidas, máquinas habituadas a ter fé numa pedra. Um movimento perpétuo para evitar o abismo. Um movimento perpétuo para desviar a tradição. Ou um perpétuo caminho até ela. O ponto que sustenta o pêndulo é o lirismo melódico de Coimbra. O ponto que sustenta o pêndulo é o lirismo melódico de Coimbra. Mas a viagem atravessa o país todo. Um escritor do tempo dele dizia que aquela música é a única forma de arte capaz de exprimir algo de admirável e terrivelmente português. Uma espécie de sebastianismo virado do avesso. Virado para a frente, em vez de ser para trás. Um misto de fado, de sentimento de um destino triste que pesa sobre nós. Mas ao mesmo tempo a consciência da necessidade e possibilidade de o transformar. Um misto de memória vivida do passado e de saudade sonhada do futuro. Os sonhos correm a empurrar-nos. Quem era? Quem foi? Quem é? Ele mesmo escreveu que era um instrumentista popular, no Jornal de Letras de 15 de setembro de 1986. Sou um instrumentista popular. Tudo o que conheço de música erudita é apenas aquilo que me é exigido por uma cultura geral tão bem fundamentada quanto possível. Sei, isso sim por experiência própria, que se há algo dentro da música, da poesia, das ciências, da cultura, enfim, é a realidade. E quem poderá ver alguma vez a verdade por fora da cultura? Qualquer objeto que sobreviva para além do seu tempo pode transformar-se nas nossas mãos num instrumento de descoberta da realidade. As forças conservadoras que têm dominado a nossa história e o nosso território pensam que a realidade deve ser intocável, como as vacas da Índia. Sobretudo quando a realidade é de seu inteiro agrado. Esses são os que não a vão procurar. A realidade. Na arte e na cultura, que reduziram a condição de mero objeto de gozo estético, maçadora imposição social ou símbolo de prestígio pessoal. Só reconhecem a realidade nos privilégios e vantagens econômicas que por nada nesse mundo desejariam perder. Os grandes artistas sentem a realidade por dentro da sua arte, mas o mais importante é que a sentem em movimento, em transformação. E se a realidade se transforma, será sempre possível corrigi-la e transformá-la, de acordo com as mais justas aspirações humanas. E foi ele que escreveu isso. Foi E quem era? um músico, Um poeta, Um criador de tradições. Tradicional vem de tradição. Palavra que deriva do latim trado e significa ato de transmissão, que transporta o passado para o presente. Tradição que pode, na mesma medida, ser o acelerador ou o travão da criação. Se trado é o ato de transportar o passado para o presente, tradição é movimento. Viagem no tempo.
movimento do passado para o presente. Não adoramos a cinza, adoramos o lume. Adoramos o fogo que a gerou! Não quero nada. Já disse que não quero nada. Não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me fale, não trago estéticas. Não me falem em moral. Tirem-me daqui a metafísica. Não me apregam em sistemas completos, não me enfileirem em conquistas. Das ciências! Das ciências, Deus meu, das ciências! Das ciências, das artes, da civilização moderna! Que mal fiz eu aos deuses todos? Se têm a verdade, Guardem-na! Sou técnica, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso, sou doida com todo direito a sê-lo. Com todo o direito a sê-lo, ouviram? Não me massem, pelo amor de Deus! Queriam-me casada, fútil, cotidiana e tributável. queriam-me o contrário disto? O contrário de qualquer coisa? Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos à vontade. Assim como sou, Tenham paciência! Ah, vão para o diabo sem mim ou deixem-me ir sozinha para o diabo. Por que havemos de ir juntos? Não me peguem no braço. Não gosto que me peguem no braço. Eu quero ser sozinha. Já disse que sou sozinha. Que maçada! Quererem que eu seja da companhia. Ao céu azul, o mesmo da minha infância, pequena verdade vazia e perfeita. Ó macio Tejo, ancestral e mudo, pequena verdade onde o céu se reflete. Ó mágoa revisitada, Lisboa de outrora de hoje. Nada me dais, nada me tirais, nada sois que eu me sinta. Deixem-me em paz! Não tardo, que eu nunca tardo. enquanto tarda o abismo e o silêncio, Quero estar sozinha!
acontece com uma música inspirada na imortal Summertime quando lhe pões o título Verdes Anos? Crias um contexto novo. Se ouves com atenção o tema Escadas do Quebra-Costas, sentes que sobes ou que desces? Ai, meu Deus. Um título é um contexto. Quiçá a inspiração do artista ou o momento que estava a viver. Um título não passa de um passo da pura abstração para a realidade. E há uma música dele que tem 3 títulos diferentes. Parecidos, é certo, mas diferentes. In Memoriam, um latinório respeitoso e neutro. Em memória de uma camponesa que já lhe reduz o campo. Em memória de uma camponesa assassinada, que já só lhe falta pôr o nome da vítima. E qual era o nome? Catarina, Como eu, uma mulher alentejana. como eu. Uma mulher alentejana que morreu assassinada com 3 tiros, disparados por um oficial da GNR em 1954. Símbolo, ícone e referência da luta das trabalhadoras rurais e da resistência antifascista. Ele acreditava que os artistas têm, sim, uma responsabilidade social e que a canção popular genuína não é aquela que recusa de antemão a presença de política no cotidiano. Antes, pelo contrário, procura tirar dessa influência as suas consequências. Isto também foi ele que escreveu. Mas então, não era um homem assim tão simples como vocês dizem. Escreveu vários artigos. Era um homem culto. O que não quer dizer que não fosse um homem simples. Um homem culto que utilizava a sua cultura para engrandecer a sua arte, responder ao seu tempo e servir o povo. Se estivesse vivo, seguramente estaria a compor uma canção que se titulasse primeiro Mediterrâneo Sul. E depois, Céu de Gaza. Finalmente, genocídio.
E a vida também. Às vezes, até parece que melhora. Chegariam tempos de intensa criatividade e um aumento do reconhecimento público. O pêndulo continua como nas voltas do mundo, ou numa valsa perpétua. Ele sempre contou com o reconhecimento do público. Talvez não fosse um público de massas, mas sempre foi reconhecido. Se calhar o que faltou foi ser reconhecido pelas instituições. Ou esse reconhecimento chegou demasiado tarde. O pêndulo continua como numa música circular. Uma vez disse que nunca se recusaria a tocar num concerto, mas gravar tinha a tendência a pensar que dali a 3 meses tocaria melhor. Oh, amigo, é que aquilo fica lá tudo registado. Foi por isso que uma vez decidiram gravar o concerto que ele deu em Frankfurt, sem ele saber. Nesse mesmo ano, saiu publicado em disco. No ano a seguir, finalmente o primeiro concerto como artista principal em Portugal. E no seguinte, reforma-se do hospital e passa a dedicar-se inteiramente à música. Ai, opa, finalmente! Também nesse ano, ele lançou o disco Intenções Livres com o maestro António Vitorino de Almeida. Em 1988, publica o disco Espelho de Sons. E dá uma entrevista ao Fernando Assis Pacheco, que se viria a intitular O Filho do Rei Artur. Mais tarde, o disco Asas sobre o Mundo. Sendo o secretário de Estado da Cultura, Pedro Santana Lopes, aquele dos violinos de Chopin, recebe então um subsídio de mérito cultural. Tarde, muito tarde. Já contava 65 anos quando as instituições resolveram lhe dar o seu devido valor. Foram anos de desafogo econômico e intensa atividade criativa. Foram discos, concertos, digressões pelo Oriente. A 10 de junho de 1992, o então Presidente da República, Mário Soares, concede-lhe o grau de Comendador da Ordem de Santiago da Espada. O seu representante, na altura, também o único que teve, conta que aquele artista tão grande ficou todo atrapalhado com a notícia. Passado um dia, apareceu-lhe no escritório com uma lista de pessoas que ele achava que deveriam receber a comenda antes dele. Entregou-lhe a lista e disse: "Oh amigo, sabe-me lá disto." É que também dizem que tratava toda a gente por amiga ou amigo. Se calhar não se conseguia lembrar do nome das pessoas. Mas ele era muito divertido, gostava muito de sair à noite e ir aos sítios da moda como o Frágil e o Alcântara Café. Mas como sabia que nunca o iam deixar pagar, pedia apenas um chá para não dar prejuízo à casa. Sabem o que ele também adorava fazer? Ir ao McDonald's e comer um Big Mac. Dizia que tinha tudo o que um homem pode precisar. Como não gostava de fazer encores, convenciam-nos sempre assim: vá lá, tocamos mais uma, que depois vamos comer um Big Mac. Mas ele dizia também que a arte tem um poder incrível de tornar simples e claras coisas extremamente complexas. Dizia não saber quanto tempo iria sobreviver a sua forma de tocar depois da sua morte. E quem melhor vive é quem melhor se esconde. Improvisar é uma confissão. Ultrapassa o artista e faz com que este revele mais de si, das suas tendências, da sua formação. A guitarra é uma companheira viva com quem converso. Já me tem sucedido fazer as pessoas chorar enquanto toco. Eu não podia compreender isto, até que entendi que é a sonoridade da guitarra, mais do que a música que se toca ou como se toca, que emociona as pessoas.
guitarra clássica. Nunca tinha ouvido falar dele até ao dia que foi com o irmão comprar um disco. Ao ver o interesse do irmão pela guitarra portuguesa, o senhor da discoteca decidiu mostrar-lhes um guitarrista. Destes que não se podiam pôr a tocar numa casa de discos. Para isso, tinham que ir para outra parte da loja e não estranhar se ele tivesse que tirar o disco de repente. Aquele foi o primeiro contacto de Luísa com a música dele. Nunca esqueceu aquele som. Mas só mais tarde é que o pôde conhecer e ver tocar. Foi na casa de um colega do conservatório. Ela também tocou. E apaixonaram-se. Quem sabe? Certo é que, passado um tempo, ele telefonou a Luísa a perguntar-lhe se podia acompanhá-lo num concerto. Os seus colaboradores habituais estavam indisponíveis. Pois. Desculpas. Iam ser só 4 peças que Luísa aprendeu a tocar rapidamente. E em 1983 ele passou a ser acompanhado à viola por Luísa Amaro. Ai, e consegues imaginar como é que ela se sentiu depois daquele primeiro telefonema? Não sei, mas suponho que seja como quando alguém que tu admiras muito te convida para um projeto. Ela agora conta que na altura aprendeu as músicas, ajudada pela natural inconsciência dos 20 anos. Então viva a inconsciência! Luísa passou a ser companheira na música e na vida. Depois de um tempo e de tanto observar, também ela aprendeu a tocar guitarra portuguesa. Naquela época, as mulheres não podiam tocar guitarra. Naquela e neste? Mas a imagem que todas temos dele é acompanhado da guitarra clássica pela Luísa. Mas uma barreira que ele ajudou a romper. Pode ser que Luísa tenha conseguido ultrapassar a barreira com a ajuda dele. Mas a barreira continua posta, à espera que alguém a rompa. Depois veio a doença, a maldita doença. Ele, a quem tinha sido dado tudo, a começar pelo tamanho das mãos e acabar pelo enorme talento e intuição musical, viu que de repente tudo lhe tinha sido tirado, ficando privado da grande paixão da sua vida. Por volta de fevereiro de 1992, é-lhe diagnosticada a mielopatia cervical espondilótica. Uma cruel doença que o deixaria prostrado numa cama até morrer. A 11 de novembro de 1993, é internado na Fundação Lar Nossa Senhora da Saúde. Luísa nunca deixou de o visitar, nem de lhe levar a guitarra. Morreu a 23 de julho de 2004. Tendo sido decretado luto nacional, foi enterrado no Talhão dos Artistas do Cemitério dos Prazeres, em Lisboa. E quem era? Uma cuidadora do lar onde residiu nos últimos anos da sua vida disse que também não sabia quem ele era quando chegou lá. Porém, anos mais tarde, quando alguém lhe perguntava, ela respondia. Era um esteiro dos Jerónimos da música portuguesa. Mas quem? Quem era? Carlos. Nome completo? Carlos Paredes.